Manhã, ele trata da primeira carta aos Coríntios, aonde nós sabemos, aonde Paulo escreve próximo à segunda, ao término da segunda, ao começo da terceira viagem missionária, aonde anos passados ele tinha pregado na Grécia. E trazendo a palavra para aquele lugar, ele conseguiu formar uma igreja. Alguns estudiosos falam e declaram que essa primeira carta não foi a primeira carta, mas sim ela foi já a segunda carta aos Coríntios. E a terceira carta se torna a quarta, onde a primeira e a terceira carta praticamente foi perdida. Mas no tratado de Paulo aos Coríntios, nessa carta que nós lemos, ele já trata de uma forma mais abundante o povo. Ele já trata o povo de uma forma como um pastor mais duro, mais severo, aquele que doutrina, aquele que ministra uma doutrinação mais pesada para o povo se equilibrar na obra do Senhor, para o povo ter um alicerce cristão, para o povo não se desviar. É tão provado isso, que teve um ato na igreja muito grave, onde um filho, ele trai o seu próprio pai com a esposa do pai, e aquilo ali trouxe para a igreja uma coisa muito ruim, trouxe para a igreja um peso tremendo, uma igreja que a fila dava-se por ela, para as pessoas profetizarem, uma igreja que tinha os 9 dons ali com eles, uma igreja que tinha uma graça tremenda, mas faltava um pouco do conhecimento, faltava um pouco da revelação, faltava um pouco do amor, que é tão provado isso, que Paulo depois ele transmite o amor para a igreja, que não é aquele amor fingido, aquele amor humano, mas sim aquele amor fraternal. Paulo explica isso aos Coríntios, e nesse ato da primeira carta, Paulo foi tão duro, foi tão seguro, que ele mandou a igreja expulsar o jovem. Ele disse que até entregava o jovem às mãos de Satanás. Ele quis dizer que não tinha mais jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, já para abrir essa manhã para você: tem jeito sim para tudo. Não tem jeito para tudo não, pregador. Se morrer, acabou se morrer sem Cristo, porque se morrer com Cristo tem jeito, tem uma eternidade toda para você viver com Ele, tem uma eternidade toda para você ter paz, tem uma eternidade toda para você não ter mais choro, não ter mais dor, não ter mais luta, não ter mais prova. E isso só sara, e isso só se dá, e isso só se ganha com o meu Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele trouxe aos Coríntios essas realidades. E no capítulo 15, aonde nós lemos, o apóstolo Paulo, ele fala de uma dúvida que os coríntios tinham, que era sobre a ressurreição. E até hoje essa dúvida, ela soa sobre muitas pessoas. Ressuscitar, ressurgir, renascer, reviver, são algumas palavras que definem. E os coríntios, eles traziam, por causa das leis da Grécia, sobre a forma da ressurreição, porque os gregos não acreditavam na ressurreição, mas sim na reencarnação. Por isso que surgiu muitas religiões sobre o tema de reencarnar, onde os gregos já cultuavam e já pregavam isso nas suas teses. A igreja de Corinto sofria com isso. Ela tinha essa dúvida sobre reviver, porque os apóstolos pregavam sobre a reencarnação, sobre a ressurreição. Mas eles não acreditavam naquilo. Como é que nós vamos ressuscitar de novo? Como é que o corpo vai voltar à vida? Como é que quando a morte chegar,
e levar a pessoa. Voltamos a viver, porque para os gregos existia um Deus que representava a morte, que representava o caos, que representava toda a destruição. E aquele Deus ele era preso, aonde um outro Deus, que eles tinham como o mais poderoso, guardava e protegia a humanidade daquele outro Deus da destruição. Que se não fosse essa junção de luta sobre essa potestade que eles achavam que existia, a morte destruía todos de uma só vez, e ninguém suportaria essa grande e horrível morte desse Deus. Só que Paulo começa a explicar porque o pecado chegou através de um homem. O pecado chegou através de Adão. E quando o pecado chegou através de Adão, a morte também entrou na terra, o espírito da morte, como todo mundo já ouviu falar, já ouviu de pais, de professores, em filmes, em desenhos, sobre aquele ser, uma caveira, com aquela túnica, e aquele arguilhão na sua mão, aonde leva as pessoas. Esse espírito entrou na terra, e esse espírito vem tirando a paz de muita gente. Você que está em casa comigo agora, ouvindo essa palavra, você que está ligado, reflita comigo agora. Reflita comigo sobre a morte. E nós que estamos vivos não sabemos o que é. Se você for pegar a dúvida aí, você vai sentir aquela dúvida mesmo. Eu não sei quando eu morrer, o que vai acontecer. E olhe o que é depois da morte. Alguns dizem que acabou tudo. Afirmam isso. Só que o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, olha, através desse homem, através de Adão, a morte entrou na terra, entrou na vida dos seres humanos, por causa do pecado. O pecado que gera a morte. Mas por outro homem, a morte teve que recuar. Por outro homem, a morte perdeu a batalha, perdeu a luta, perdeu a guerra. E esse homem, ele está nos quatro cantos da terra. E esse homem, ele está com os braços abertos dessa manhã. Ele está dizendo para você, filha minha, filho meu, eu ainda estou no controle de tudo. Eu te amo. Eu quero te dar a vitória. Eu quero te dar a paz. Eu quero te levantar dessa vida. Eu quero limpar as tuas feridas. Eu quero curar a tua alma. Eu quero mexer na estrutura da tua casa que está caindo. Eu quero fazer um negócio diferente hoje. Agora basta uma coisa. Crê em mim. É o único segredo da vida. O apóstolo Paulo fala da corrupção humana, onde a corrupção no corpo do pecado tira o homem, leva o homem para a morte espiritual. Mas também o apóstolo Paulo fala da graça. A graça que é dada a nós, favor imerecido, que nos leva para o céu, que nos dá vida. E que muitos estão aqui hoje por causa dela. Que muitos que venceram a morte, por causa dessa graça que até hoje transborda sobre a terra,
Essa graça que até hoje está transbordando sobre a sua casa, sobre essa programação que todo dia entra no seu lar. Só basta você crer, só basta você dar um passo, e só basta você deixar que essa graça entre na sua vida. E quando Jesus chegou à terra, aonde? O próprio diabo, o inferno, eles começam a temer Jesus. Só que quando Jesus começa o seu ministério, se você analisar os evangelhos de Cristo, é o evangelho de vida. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de vida. É um evangelho que não dá hoje para ser 100% copiado. Por quê? Porque era um evangelho que o próprio líder não perdia a fé. O próprio líder não perdia a graça. Aonde ele chegava, pessoas eram curadas. Aonde ele tocava, pessoas eram libertas. Quando ele falava, pessoas ficavam observando horas e horas, sem pensar na hora, sem pensar no trabalho, sem pensar no que vai comer, sem pensar em nada, e dizer: quem é este que fala essas palavras que toca na alma e toca no coração? E hoje ainda está isso, mas hoje muitas pessoas querem mudar isso. Pessoas querem trazer um evangelho diferente, um evangelho que lhe promete, um evangelho que lhe enriquece, um evangelho que traz para você estrutura. Ei, meu irmão, quem prometeu isso no mundo foi o diabo. O diabo prometeu a riqueza, prometeu a grandeza, prometeu você ser grande. Lá ele prometeu a Jesus no deserto, e Jesus não quis. Jesus recuou, porque Jesus preferiu a palavra, porque a palavra tem poder de curar, de reviver. A palavra tem poder de dar vida, de ressuscitar. A palavra tem poder de se manifestar entre a sua alma, o seu espírito, e trazer uma vida nova. A única coisa que Jesus prometeu foi a salvação, dada de graça, porque tinha que se cumprir um sacrifício. E eu vou provar que ele vence a morte. Quando nós lemos no versículo que Paulo diz: ó morte, aonde está o teu arguilhão? E podemos ver que aquele arguilhão, um grande pensador fala que aquele arguilhão da morte é onde ele rompe o fio da vida. Que alguns estudiosos falam, cientistas, que a vida tem um fio, e esse fio cresce a cada tempo passado, até então chegar um dia desse fio romper. Podemos até acreditar que esse fio exista e venha romper a nossa vida, mas tem um homem que ele tem a mão furada, ele tem a marca dos cravos no seu corpo, os pés furados, que ele remenda o fio, que ele dá outro fio de vida, e que ele muda a história. E ele está aqui hoje, nessa manhã, para tratar com você. Eu meditei nessa palavra hoje para trazer uma palavra de reflexão na sua vida, aonde nós podemos vencer a morte, sim, e podemos vencer com o Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha voltado de Jerusalém, estava lá perto do Rio Jordão. Chegaram, pois, alguns lá da cidadezinha do seu amigo Lázaro, e disseram: ó mestre, Lázaro, ele está doente, Lázaro está ruim, Lázaro está perto de morrer. E Jesus explica: não, fica tranquilo que ele vai dormir, isso não é para a morte,
E Jesus começa a explicar sobre o sono da vida e o sono da morte para os discípulos. Depois de 2 dias, Jesus disse: vamos lá. Já tinham se passado aproximadamente quase 3 dias. Quando Jesus chegou lá, ficou nos 4. Quando Jesus chegou na casa, não tinha ninguém na casa. Estavam lá perto do sepulcro já. Marta, correndo aos pés dele, disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. A morte venceu. A morte levou o meu irmão. Jesus: calma. Se creres, verás a glória de Deus. O teu irmão há de ressuscitar. Olha a dúvida. E ela diz: eu creio que naquele grande dia, quando a trombeta tocar, ele vai ressuscitar. Hoje não. Hoje não tem jeito. Acabou, a morte chegou. E Jesus pergunta: onde está o corpo? Chega Maria, Maria mais branda, e diz: mestre, meu irmão morreu. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Disse: Maria, se creres, tu vai ver o que vai acontecer aqui hoje. O teu irmão há de ressuscitar. Maria disse: eu creio. Chegaram-se, pois, a pedra já estava cravada no túmulo. Jesus viu todo mundo chorando, as carpintadeiras chorando, o povo triste. Jesus chora de emoção com a dor do ser humano. Jesus chora com a sua dor, com a sua luta, com os seus problemas. Só que Jesus diz: é necessário tirar a pedra. É necessário que alguém tire a pedra. Marta sai e diz: não dá mais, Senhor, cheira mal, está podre, acabou. Tem pessoas que dizem isso todos os dias na nossa vida: acabou, está podre, cheira mal, não tem jeito, não vai dar certo. Mas é necessário tirar a pedra. É necessário tomar uma posição. É necessário dar um passo. É necessário ter atitude. Para Jesus fazer um milagre, você precisa fazer o possível, porque o impossível Ele vai fazer. É necessário. Jesus não quer saber se não presta. Jesus não quer saber se está podre. E o corpo já estava em estado de decomposição. Como alguns cientistas falam, que a morte, quando vem, todos os órgãos paralisam. Aproximadamente em 12 horas do corpo morto, os órgãos começam a inchar dentro do seu corpo. Por isso que alguns defuntos, eles soltam gases. Daí então o sangue fica pedrificado. Não funciona mais nada. Aproximadamente 18 horas a 20 horas, os órgãos vitais incham tanto que começam a explodir dentro do corpo. Daí se forma o estado de putrificação, onde o corpo começa a apodrecer, o sangue apodrece. Daí então, aproximadamente 24 horas, o corpo começa a ficar mais frágil. A pele começa a ficar mais mole, a carne também já está podre. E começa, pelo cheiro, pelo odor, insetos invadirem o túmulo ou o caixão e começar a decomposição do corpo. Isso é um sistema do corpo humano, aonde tornará o pó, onde surgiu e tornará do pó. E o corpo de Lázaro já estava nesse estágio. Não tinha jeito. Para a ciência não tinha jeito. Para nenhum astrólogo físico, para nenhum mago ou feiticeiro da época, acabou. Não tinha mais jeito. É tão provado isso, que o judeu acreditava na ressurreição até o 3º dia. Depois do 3º dia, não dava mais. Não tinha mais jeito. E o corpo de Lázaro já estava chegando ao 5º dia. Quando tiraram a pedra, sentiram o mau cheiro no ar.
Jesus olhou para cima, orou a Deus, e com uma voz, ele diz: Lázaro, sai para fora. E muitos observando aquilo, eu posso imaginar o silêncio tomar conta da multidão. Alguns curiosos dizer: eu não vou, eu não acredito, não vai acontecer nada, esse homem veio passar vergonha. E de repente, aquele mau cheiro acabou no ar. Por quê? Porque o corpo tinha que ser ressuscitado. Imagine lá no céu, pega isso comigo agora. Imagine lá no céu, depois que Jesus falou: Lázaro, sai para fora, Deus imediatamente dizendo ao corpo: corpo, volta tudo agora. Imagine comigo, os órgãos que explodiram dentro do corpo, pedaços por pedaços, se unindo de novo e voltando, o sangue começando a refinar, as células começando a trabalhar, o pulmão enchendo de ar, o coração começando a bater. Por quê? Porque a vida voltou a quem estava morto, a vida voltou àquele que tinha morrido. E quando ele saiu e todos começaram a olhar aquilo e não acreditando, Jesus disse: vai lá, desata os laços dele, tira os lençóis, porque a vida chegou de volta para essa família. Jesus venceu a morte. Certa feita ele estava passando e foi para Tiberíades, atravessa de Tiberíades para Gadara, faz um milagre na cidade de Gadara. Ele volta para Tiberíades e uma multidão estava a esperar Jesus. E quando ele chega, a multidão começa a apertar ele, a multidão começa a puxar Jesus, a pegar nele, a tocar nele. Aquela caminhada tremenda, a chegar um homem por nome Jairo, para ele e diz: mestre, minha filha está doente, minha filha está prestes a morrer, vamos lá em casa, Senhor, por favor. De joelho lá com ele, e Jesus disse: vamos lá. Só que no meio da caminhada aparece uma mulher, que a Bíblia não identifica quem é, mas apareceu uma mulher, e Jesus no meio do povo, apertado, tocado, ele sente um toque diferente, porque tem pessoas que precisam tocar em Jesus diferente. Tem toques que mexem com a alma, que mexem com a vida. Pessoas que dizem que eu estou há muito tempo servindo a Deus e não acontece nada comigo. É porque você precisa tocar nele diferente hoje. Toca nele de uma forma diferente. Você vem tocando da mesma forma, muda a estratégia, muda o jeito de tocar. E de repente Jesus parou. E deixa eu dizer uma coisa: quando Jesus para, alguma coisa tem que acontecer na sua vida. Eu não sei a caminhada que você está passando aí, eu não sei o que você está passando no seu lar, na sua casa, na sua vida. Eu não sei, minha filha, eu não sei, meu filho, mas deixa eu dizer uma coisa: olha, fica atento, quando Jesus parar, o milagre vai acontecer na tua vida. Jesus parou, e quando Jesus parou, imagine, Michel, multidão parando junto, um batendo no outro, porque era muita gente. Aí Jesus olha para um lado, olha para o outro, olha, alguém me tocou. Aí o Pedro levanta a voz e diz: ah, mas você está de brincadeira comigo? Todo mundo te aperta, todo mundo te toca, todo mundo aqui te sacode, e o Senhor diz quem tocou. Calma, Pedro, porque o toque foi diferente. O toque mexeu no céu, e quando o toque mexe no céu, as coisas são diferentes. Quando o toque mexe lá no céu, aí, meu filho e minha filha, tem milagre diferente na vida. Porque de mim saiu virtude. Aquela mulher foi curada. A aflição do pai Jairo no rosto dele era tremenda. Mestre, minha filha. Mestre, minha filha. E Jesus, vamos lá. Eu posso imaginar aqui Jesus com aquele sorriso dele, que só ele tem. Calma, rapaz, vai dar certo. Calma, vamos chegar. E quando vai chegando perto da casa de Jairo,
chegou um dos seus e disse: pode parar. Olha a palavra. Não incomoda mais o mestre. Acabou. A menina morreu. A morte chegou. A morte venceu. A morte levou. Imagine comigo quando chega essa palavra para você. Quando chega essa palavra para sua casa, para sua vida, não dá mais certo. Não tem mais jeito. Não. Aí Jesus olha para ele, olha para o pai. A mãe já estava em desespero. Aí Jesus disse: calma, calma, somente crê. Jesus sobe para o quarto. A menina estava deitada, morta. Pedro, Tiago e João e os pais. Jesus olhando para os pais, o sofrimento da morte, a dor da morte. Jesus olha para a menina e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta. Na hora a menina acorda. Eu posso imaginar também aí, porque a morte já tinha chegado na vida da menina. E quando a morte chegou, o espírito já era, subiu. A alma também sai do corpo. A alma saiu do corpo. E aonde a alma estava, quando Jesus chegou e mandou a menina levantar, lá onde estavam presos os cativos pela morte, aquela voz lá de cima ecoa com uma luz clara, entrando lá na prisão da morte e dizendo: Talita, vem, menina, volta. E a morte dizendo: não, eu já levei. Não, mas quem está dizendo sou eu. Manda ela subir de volta. Por quê? Porque o meu filho deu ordem. Olha, o Filho do Homem tem ordem na tua vida nesta manhã. O Filho do Homem tem palavra para você. O Filho do Homem declara para você que vai chegar vida. Vai chegar vida na tua casa, na tua família. Ei, o espírito da morte tem que obedecer o Senhor da glória, o nosso Jesus. E a menina ressuscitou. Olha aí. Outra feita, o mestre vinha com uma caravana alegre. Imagina comigo, quem andava com Jesus não tinha tristeza. Quem andava com Jesus não tinha tristeza. Por quê? Porque inundava de alegria por causa da presença dele. A presença dele tem alegria. E a caravana vinha alegre porque pessoas eram curadas imediatamente. A palavra dele trazia paz. E quando Jesus estava chegando lá no lugar, na porta de uma vila, por nome Naim, imagina comigo, ia saindo da vila um povo, levando o esquife, chorando a dor da morte. Pessoas que não estavam alegres, pessoas que não tinham motivo de alegria nenhum. Por quê? Ia enterrar uma pessoa, um ente querido. Ia enterrar alguém que tem uma vida inteira pela frente. Uma mãe ia enterrar um filho. A mãe já tinha perdido seu marido. E deixa eu dizer uma coisa aqui agora interessante. Algumas pessoas falam que a maior dor que existe na terra é a dor do parto. É uma dor que falam que é insuportável, mas as mulheres suportam para ter os seus filhos, mas dizem que é a dor do parto. Outros dizem que é o tal do cálculo renal. Também pode até ser, mas a maior dor que existe, pega isso aqui nessa manhã, é a morte de um filho. É a morte do seu filho. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você pegar isso aqui. Não é a morte nem tanto de uma mãe e de um pai. Não é a morte nem tanto do seu marido. Olhe direitinho, é a morte de um filho. É a pior dor que existe. Por quê? Porque é aquela dor
que quebra a vida da pessoa. É uma dor que tira a estrutura. É uma dor que arranca todos os seus sonhos. A dor de perder um filho. Pega isso aqui. Porque quem casa e tem um filho, ele tem expectativas naquele filho, naquele menino, naquela menina. Ele tem sonhos. E o amor de mãe, o amor de pai para um filho é tremendo. Até então, perder-se um filho. É tão possível a gente saber isso, que a língua portuguesa, ela não ousou de dar um nome a essa dor. Se você analisar, a dor de perder um pai se chama órfão, ser órfão. De perder um marido ou uma esposa se chama de ser viúvo. Me mostre a dor, a palavra. Não tem palavra quando perde um filho. Me diga a palavra quando você perde um filho. A língua portuguesa não teve ousadia de escrever, porque é uma dor insuportável. É uma dor que nos traz limites emocionais. Porque quando chega no outro ano, chega na data do aniversário, vamos comemorar, vamos soprar velas apagadas. Vamos dizer, ele estava completando 15 anos hoje. Ela estava completando hoje 1 ano de vida. Era para completar hoje 6 meses. Era para completar hoje 10, 20 anos. Não, era para o meu filho estar no meu braço. Era para minha filha estar no meu braço. A dor é insuportável. A dor não tem limite. Eu presenciei uma certa feita. O meu irmão mais novo foi assassinado. Há quase aproximadamente 14 anos atrás, há 13 anos atrás. Era o mais novo, era o que mais dava mais trabalho. Era o que deu mais trabalho à minha mãe. Era tremendo o que ele fazia mesmo. Era o único que perturbava mais. Mas quando ele morreu, eu chego na casa da minha mãe, a minha mãe começa a me esmurrar, ela bate na parede, ela disse: meu filho, Igor, eu quero meu filho, cadê meu filho? Traga meu filho de volta, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. A dor da mãe era tremenda. É uma dor insuportável. Deixa eu dar uma palavra profética nessa manhã agora na tua vida agora, você que está aí me ouvindo, que passou por essa dor, que está passando por essa dor. Receba agora um refrigério na sua alma agora, na sua casa agora. Deixa Deus agora dar um refrigério na alma. Deus está dando um calento a você. Deus está pegando você no colo agora e está dizendo assim: minha filha, eu sei o que é isso. Deus está dizendo isso: minha filha, eu sei o que é isso. O meu filho passou por isso no Calvário. Oh, aleluia. Meu filho passou por isso na cruz. Receba agora na sua vida agora um toque do Espírito Santo onde você está agora. Oh, adabashu e adabaganabas. Receba agora de Deus um toque do Espírito Santo. Deus está te dando conforto nessa manhã. Deus te está dando conforto agora. Está dando paz na sua alma, na sua vida agora. Deus está trazendo paz sobre o seu lar. Porque Ele lhe conhece. Porque Ele sabe quem você é. Oh, aleluia! Aquela mãe estava passando por isso. Perdeu o marido. Deu para suportar. Porque você pode ter outro marido, ter outra esposa, fazer outra família. Agora filho, aquele que saiu de você, você pode até ter outros, mas aquele vai ficar cravado em você. Aquele você não vai esquecer nunca.
Porque os anos vão passar, você pode até ter pego ele nos colos, pequenininho, novinho, mas para você é aquela mesma imagem no seu coração, e você pode ter, era para estar grande, era para estar aí louvando na igreja, era para estar pregando a palavra, era para estar distribuindo folheto, fazendo a obra, era uma coisa grande na mão de Deus, mas Deus levou, porque Ele teve propósito maior. A mãe vinha em lágrimas. E ele diz: calma aí, gente. Conjecturar agora. Para um pouco o barulho. O povo que vinha alegre. E Jesus, quando o velório passava, o enterro passava, Jesus parou. Parou. Interessante que a Bíblia diz que parou. Jesus parou o enterro. Só isso aqui dá uma mensagem tremenda. Jesus está parando enterros. Jesus está parando mortes espirituais. Jesus está parando morte física. Jesus está parando mortes sentimentais. Só para te dar vitória nesta manhã. Pega isso aqui. Quando ele parou, ele olhou nos olhos da mulher e disse: mulher, não chores. Não chores. A mulher olhou para ele, eu acho que no coração dela, como é que eu não vou chorar? Eu perdi a melhor coisa que eu tive, eu perdi o meu filho amado e querido. E Jesus olhou para ela, pegou no esquife, quebrou o esquife, botou a mão no peito do menino: não chores. E o menino levanta. Ele disse: levanta, menino. O menino levanta. E todos viram ali a glória de Deus na vida. Aleluia. Deus está parando agora na sua vida enterros. A morte vai cessar. A morte vai parar. Eu vou terminar. Último estágio da morte com Jesus. Último estágio. Jesus é levado para o sacrifício. É espancado vivo. A madrugada apanhou. Na manhã seguinte foi julgado. O povo declara Barrabás melhor do que ele. Pega uma cruz feita para Barrabás e coloca sobre ele. Ele leva a cruz pesada. Chegando até o Calvário, já estava com a coroa cravada na sua cabeça de espinhos, cheio de cortes, cheio de dor. Estica um braço dele, estica tanto que desloca o ombro e crava um prego. Estica o outro que desloca e crava outro. Prega os seus pés, levanta a haste e furam com a lança. Ele dá o último suspiro e diz: entrego a ti meu espírito, Senhor. Jesus morreu. A terra tremeu, o sol escureceu, o véu foi rasgado de alto a baixo, e eu posso imaginar aqui Jesus chegando. Eu vou conjecturar aqui, meus irmãos, só conjecturar. Os pregadores falam que teve festa lá no inferno porque Jesus morreu. Não teve festa nenhuma, porque a morte de Jesus foi vitória. Mas Jesus desceu às partes baixas da terra. Eu posso imaginar Jesus lá, e a morte disse: está vendo que eu lhe pegava? Está vendo que eu ia lhe trazer para cá? Agora fica aí. E passa o sábado. O diabo pede informação: morte, cadê o homem? Ah, está quietinho aqui, rapaz, acabou, vencemos. Tá bom, segura o homem aí. Quando foi no domingo pela manhã, o diabo pergunta: ô morte, cadê o homem? E a morte, falando que nem tivesse levado uma surra, cansada, sem força, dizendo: rapaz, por que você não me avisou? Rapaz, por que você não disse? O que? Foi dado a ele poder no céu, na terra e até debaixo da terra.
E ele levou todos que estavam cativos aqui, todos que estavam presos aqui, ele levou todos com ele. Jesus ressuscita. Os discípulos veem Jesus. Jesus come, passa por parede, passa aproximadamente 40 dias. E ele sobe. Vou terminar. Lá em Atos dos Apóstolos, todos começam a olhar para cima e dizem: o anjo aparece e diz: varões, esse que vocês estão vendo subir, um dia vai descer, rapaz, calma, tem que cumprir. Jesus sobe, e eu posso imaginar aqui, ele chegando até o céu atmosférico, estrelas, astros, lua, sol. Quando ele vai chegando perto, o corpo ainda ressuscitado, não o corpo glorificado, e ele passa pelo céu atmosférico, e ele chega até o céu de potestade e principado, aonde a potestade teve que abrir, aonde os principados teve que recuar, não fizeram como Daniel. E quando ele passa pelo aquele sistema espiritual, o corpo dele já começa a mudar, até ele chegar o céu de glória, a porta do céu de glória. Os seus olhos já são como chama de fogo, o cabelo são branco igual a neve, estava com um vestido de linho fino, branco, salpicado de sangue, na coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, os pés reluzentes como um latão que acabou de sair da fornalha, e a sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios. E eu posso imaginar, quando ele vai chegando às portas, lá no Salmo 24, um anjo olha para o outro e diz de longe: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. Aí o outro lá de baixo diz: por quê? Porque está entrando o Rei da Glória. Aí ele diz: e quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o Senhor que vence a guerra, o Senhor que vence a batalha, o Senhor, Ele é o Rei da Glória. Jesus foi preparar lugar para mim e para você lá. E hoje é amanhã plausível de você aceitar Ele. E eu quero fazer um convite agora especial para você. Aonde está você, alma cansada? Aonde está você que quer tomar uma decisão agora para Jesus? Digita aí: eu quero Jesus hoje. Eu quero mudar minha história agora.